Hoje eu vou te ensinar maneiras de remover o fundo de uma imagem, seja ela de ilustração ou de fotografia. Para remover o fundo de uma imagem é mais simples do que muita gente pensa. Existem diversas formas, assim como tudo no Photoshop, você consegue fazer uma mesma edição com caminhos diferentes. O primeiro deles é você usar a barra contextual. A gente vem aqui em Janela, ou Window na versão em inglês, e lá embaixo tem essa barra contextual. Se nós clicarmos nela, vem essa pequena barra aqui que você pode inclusive colocar em qualquer lugar da tela. E uma das opções é remover o fundo. Se a gente clicar aqui, o Photoshop vai remover o fundo com bastante precisão, principalmente se for uma ilustração, porque as linhas são muito bem definidas, as cores normalmente têm contrastes muito fortes. Isso facilita para a inteligência artificial do Photoshop fazer essa remoção de fundo de uma forma muito boa. Pode ver que ele acertou aqui 99, quase que 100% da linha que ele precisava realmente remover, tá? Caso a sua fotografia, caso a sua ilustração que você fez dessa forma não tenha saído de forma completamente boa e não tirou o fundo de forma perfeita, você clica aqui na máscara que ele criou a partir da remoção de fundo, pega o brush e aí aqui com a cor branca aqui nas cores, se você apertar X ele vai trocar, você consegue colocar de volta o que não deveria ter apagado e com a cor preta você consegue apagar o que deveria ser apagado, mas não foi. Tá? Então você consegue fazer essa modificação mesmo que após o processo feito de forma automática. A segunda maneira de remover o fundo de uma imagem é usando aqui no menu de seleção, escolha de sujeito. Ele vai pegar o sujeito da fotografia ou da ilustração e vai fazer a remoção do fundo a partir disso. No nosso caso, aqui o sujeito é essa mulher. Se fosse um animal, ele reconheceria também que é o sujeito. Se fosse um objeto, ele também reconheceria. No geral, essa função de sujeito funciona para a maior parte das coisas. Só não recomendo essa segunda opção caso você tenha mais detalhes do que apenas um único sujeito. Se de repente você tem duas pessoas, ou então uma pessoa e mais algum elemento que você quer manter na imagem e não entre na remoção do fundo, pode ser interessante usar outra estratégia e não essa. No nosso caso aqui vai funcionar bem porque é apenas essa mulher aqui. Então nós vamos aqui no menu de seleção e selecionamos aqui o sujeito. Perceba que ele fez aqui a seleção praticamente perfeita da nossa mulher, justamente por conta daquilo que eu comentei, de que ilustrações são muito mais fáceis de terem a remoção do fundo feita, tá? Então você pode fazer isso com bastante tranquilidade em ilustrações, principalmente, mas também funciona com fotografia, seja de pessoas, de animais ou até mesmo de objetos. Depois que a seleção foi feita, você pode verificar se ela está realmente adequada, se a linha da seleção está sendo feita fielmente ao que deveria ser feito. No nosso caso, está, então nós não precisamos ajustar. Caso você precise, você pode usar aqui as ferramentas de seleção retangular, circular, ou você pode usar as ferramentas de seleção a partir do laço ou da ferramenta de polígono, caso você não tenha familiaridade com a caneta ou até mesmo a ferramenta magnética, que são melhores para esse tipo de tarefa. Você clica em uma delas, da sua preferência, e aqui em cima nós temos a função de criar uma nova seleção. Então pode ver que a seleção atrás da mulher, em volta da mulher, ela foi excluída e deu lugar a essa nova que eu fiz. Não é isso que queremos. Nós queremos adicionar ou subtrair uma seleção. Caso tivesse aqui uma parte que eu quisesse adicionar, porque a IA do Photoshop não conseguiu detectar,
eu poderia pegar de dentro para fora e fazer esse ajuste. Então eu pegaria daqui, digamos que teria uma parte ali, e a seleção foi feita para além do que a IA não conseguiu pegar. Aqui no nosso caso, deu tudo certo, então não precisamos fazer isso. E tem também a função de subtração de seleção, que ela pode ser feita clicando nessa parte, ou na nossa própria adição de seleção, segura o Alt e ele se transforma em uma subtração. Pode ver que aqui o nosso ícone sai de mais para menos. Talvez aqui nesse fundo fique melhor, mais para menos. E a gente consegue fazer uma seleção inversa, uma remoção de seleção. E aí, em vez de dentro para fora, a gente faz de fora para dentro. Então aqui eu poderia fazer isso aqui. E ele tirou a seleção da parte que eu coloquei. Depois que você fez a seleção, os ajustes que forem necessários, ou até mesmo apenas ter colocado ali na seleção de sujeito e já ficou perfeita a seleção, você pode vir aqui nesse menu de baixo e cria uma máscara para que o fundo seja retirado. E pronto. Ele vai fazer exatamente a mesma função do que se a gente tivesse usado a barra de contexto.